Bom. Opa, não abriu, né? Então tá. Voltando. Então nós estávamos resolvendo essa equação diferencial aqui, nós vamos aplicar nele, então, o Runge-Kutta. Tá. Então, vamos lá. Então eu vou copiar essa equação. Né? E vamos abrir o Excel. Vamos abrir o Excel. Só trazer a equação para cá. Então tá. Então abrimos o Excel e agora então, vamos resolver então, essa equação. Bom, ele pede algumas situações, né? A primeira, bom, ele diz que a condição inicial, que de 0 é igual a 0, e ele quer simular de um tempo inicial 0, até um tempo final 20. E ele dá um N. Então aí nós vamos consultar lá no PowerPoint para ver que N era esse, né? Qual o valor desse N. Bom, se eu for olhar no problema, o meu N, né, era 100. Então, com N igual a 100. Então, voltamos lá e definimos o nosso N igual a 100. Então, N igual a 100. Se eu tenho agora todas essas informações, eu consigo ter o H. Então, o meu H vai ser o final menos o inicial dividido por 100. Bom, então, agora então, nós vamos aplicar o Runge-Kutta. Então, o nosso Runge-Kutta é... né? Vamos pegar a formuleta aqui para nós consultar. Aqui é a formuleta do Runge-Kutta, né? Então, o que eu preciso? Eu vou precisar do K, eu vou precisar do T, eu vou precisar do Q, eu vou precisar do K1, do K2, do K3 e do K4. Tá. O primeiro K, né, no K0, o meu tempo é 0, o meu Q é 0, e quem vai ser meu K1? O K1 vai ser a função, ou seja, 4 vezes o cosseno de 2 vezes T, menos Q. Né? Ou seja, tal e qual nós temos ali, né? F, a minha F, né? A F, tal e qual, né? Aqui está a minha F. Beleza. Bom, então, agora nós temos, então, o K2. Como é que vai ser o K2? K2 vai ser, né, a mesma função. 4 vezes o cosseno. Cosseno de 2 vezes T. Então, se é 2 vezes T, vai ser 2 vezes X mais H sobre 2. Ou T mais H sobre 2. Então, tá T mais o H fixo dividido por 2. Tá? Vamos fixar esse H. Tá. Fixar o H dividido por 2. Está ali o meu T. E fecha o cosseno, né? Porque é 4 vezes o cosseno. Menos o Q. Quem é o Q? Então, no lugar do Q vai ficar o próprio Q mais o K1 vezes o H fixo, né? Dividido isso por 2. Então, fechou, né? Então, tem 2 vezes o cosseno de T menos o Q. Tá. Agora, eu vou copiar isso aqui e vou colar no K3. Bom, no K3, o que eu tenho que mudar? Né?
Eu tenho que mudar o K1 para o K1 para o K2, né? Então, eu vou colocar ali, né? O K1 é O3, então vai ficar P3. Tá ali, né? Então, vamos ver aqui. Copiou direitinho. Agora, o K4, mesma coisa. Como é que fica? O K4, eu tenho que tirar as divisões por 2, né? Em vez de... Aqui eu tenho que botar um Q, para pegar o Q3. E eu tiro também a divisão por 2. Ali, né? Muito bom. Então, agora eu tenho 1 mais o próximo, igual o T mais o H, fixo. O Q. Quem vai ser o Q? Então, o Q vai ser o Runge-Kutta, né? Então, igual ao Q mais o H fixo, dividido isso por 2, vezes K1, mais 2 vezes K2, mais 2 vezes K3, mais K4. Aí, Só né? porque você dividiu por 2, ali diz que é 6. Dividido por 6. Tá? Então, pegamos tudo, fechou. Agora, replicamos. Ele quer até a linha 100, né? Ou seja, até o T ser 20. Então, vamos arrastar. Vamos ver. Ó, nós estamos até o 45, está bem longe ainda, né? Agora eu passei. Então, vamos até o 100. Então, aqui é até aqui que ele quer que eu venha, né? Então, na linha 100, o meu tempo é 20 e a minha carga aqui é de 0,6. Eu imagino que por ter por esse componente trigonométrico, aqui por esse cosseno, né? Eu acredito que esse capacitor ele deve de carregar e descarregar, carregar e descarregar, carregar e descarregar, né? Ele deve ter esse comportamento. Então, vamos verificar isso aqui. Como é que eu vou saber um comportamento de um capacitor, né? Olhando para uma... Você tem 10 mil números. Você quer ver um comportamento, você não vai jogar para o seu cliente uma tabela com uma planilha enorme, né? Você vai fazer um gráfico e vai explicar para o seu cliente qual é o gráfico, né? E que aquele gráfico quer ser. Ó, como eu imaginava, ele tem um comportamento carrega, descarrega, carrega, descarrega, certo? Então, este aqui é o meu resultado, certo? Bom, então, feito isso, a implementação do método, vamos para o nosso resultado, certo? Então tá. Ah, professor, e como a gente escreveria? Ah, aqui tem mais um pedacinho, né? Aqui está o resultado é um gráfico. E aí aquela história, tá aí a conclusão. Né? Então, um dado. Então, aplicando a metodologia, nós verificamos que, que o capacitor carrega e descarrega, que o capacitor tem a carga no capacitor, eu não sei, eu não entendo muito de capacitor, mas o que eu vejo pelo gráfico, né? Eu que não entendo nada disso. A carga no capacitor, que é a variável que eu estou medindo, né? Apresenta um comportamento periódico, né? O que é algo periódico, né? O que é algo periódico? Ou seja, tem um período.
É algo que está indo e vindo, é um pêndulo, né? Ele tem, né? Ele é periódico. Então, aplicando o método, constata-se que o capacitor apresenta, a carga do capacitor apresenta um comportamento periódico. Aí você pode, né? O gráfico foi mostrado anteriormente, e esse aqui é a conclusão. Tá? Então, tudo aquilo que oscila, que vai e volta, né? O comportamento de onda é periódico. Certo? O que tem uma função trigonométrica, aquilo que pode ser modelado com uma função trigonométrica, é periódico. Só o que é modelado por função trigonométrica é periódico? Não. Existem muitas outras coisas, né, que são periódicas, se não são modeladas por funções trigonométricas. Geralmente são fenômenos aleatórios. Bom, então tá. Vamos lá. Para avançar no estudo das equações diferenciais, para grandes simulações, grandes simuladores que vocês possam ter por aí, os simuladores eles vão apresentar metodologias de resolução de equação diferencial, né? Ou Runge-Kutta é uma delas, aparece, mas dependendo da situação tem várias, existem outras metodologias, né? Por exemplo, tem os elementos finitos, né? Que é uma metodologia para resolver equações diferenciais, né? O pessoal da mecânica, que estuda a parte de mecânica estrutural, né? Faz muitas simulações com isso. Na mecânica dos fluidos existe também uma outra técnica, que são as dos volumes finitos, que daí vai considerar os pequenos volumes de controle e tal. Aí entra um papo mais da mecânica dos fluidos. E existe também uma outra técnica, também muito utilizada, que são as diferenças finitas, né? Que a gente vai falar um pouquinho delas, porque elas são bem simples, que é a aproximação da derivada. Né? Quando a gente faz uma aproximação da derivada. Então, essa é uma técnica muito usada e ela aproxima a derivada e, com isso, então, nós conseguimos resolver equações diferenciais. Por exemplo, a equação de Navier-Stokes ela é facilmente resolvida numericamente, né? Não analiticamente. Ela não tem solução analítica por enquanto. Ela é facilmente solucionada numericamente, né? Usando uma técnica de diferenças finitas. Né? E aí aqui existem várias técnicas para equações diferenciais. Né? Para resolver equações diferenciais parciais, e aí nós temos uma disciplina só para isso. Mas aqui, só para dar um gostinho dessa aproximação de derivadas, então, por exemplo, a definição clássica da derivada, a definição analítica da derivada é essa. Né? Então, aqui nós temos a derivada, ela é definida a partir de um limite. Né? Ou seja, quando o x vai para x0, nós estamos fazendo a tangente, né? Estamos criando uma reta tangente. Então, por isso, esse x indo para x0, ele cria essa tangência. Né? E o cálculo numérico, no cálculo numérico não existe limite. Nós não trabalhamos com limite, que é o que faz a coisa ser exata. No cálculo numérico, nós aproximamos esse limite fazendo esse x menos esse x0 ser muito pequeno. O que é esse x menos x0? Esse x menos x0 nada mais é do que o h, né? Que nós já estamos trabalhando, que é esse h. Né? Então, o x menos x0 é o nosso h. Então, tá. Então, por exemplo, eu tenho uma função, raiz de x mais 2, a solução analítica, né? A derivada analítica dessa, né? A minha derivada analítica é 1 sobre 2 raiz de x mais 2, e a derivada calculada no ponto 2 é 1/4. Então, quando nós falamos de solução numérica, nós não vamos encontrar uma fórmula. Isso aqui é solução analítica. Tá? Solução exata, solução analítica. Isso aqui foi visto em cálculo 1, cálculo 2 e assim por diante.
Né? E dessa solução analítica, nós vamos encontrar isso, né? Uma derivada calculada no ponto. Então, essa é a derivada calculada no ponto, que é 1/4. No cálculo numérico, nós vamos obter uma aproximação para o cálculo no ponto. Nós vamos fazer uma aproximação e vamos comparar esse resultado com o valor no ponto. Então, né, nós temos nós temos aqui, a gente chama de esquemas. Então, um esquema de numeração ascendente. O que é um esquema de numeração, um esquema numérico ascendente? Né? Considerando um H igual a 1. Então, eu quero aproximar, então, o objetivo. Qual o objetivo? Aproximar F', né, de 2. Ou seja, eu quero calcular a derivada quando o x é 2. Então, como é que eu faço para calcular a derivada quando x é 2? A gente sabe que essa solução analítica é 1/4. Então, essa aqui é a solução, né, exata, solução analítica. Né? Muito bom. Então, essa é a minha solução analítica. O que acontece agora? Então, nós queremos uma solução, nós queremos um método numérico ascendente com H igual a 1. Se eu quero um H igual a 1, está ali a representação H igual a 1. Ascendente é porque vai adiante, né? O adiantado. Então, eu estou indo de 2 para 3. Então, o meu x1 é 2, né? Então, eu estou calculando a derivada em x1. Então, se ele é um esquema ascendente, eu vou pegar f de 2 menos f de 1. Mas quem é o f de 2? Melhor, quem é o f de 1? O f de 1 é a função calculada em x1. Quem é o f de 2? É a função calculada em x2. E quem é o x2 aqui? x2 é o 3. Então, aqui está meu x2. Né? Por que esse aqui é o x2? Porque o meu h é 1. Né? Então, como foi definido que o h é 1, esse aqui é meu x2. Então, esse aqui é o x2. Por que é o f1? Porque é calculada no x1. Ok? Bom, então, eu calculei isso, né? E agora, o que nós temos? Então, nós temos um esquema ascendente. Estou fazendo o F2 menos F1. Então, se eu faço F2 menos F1, substituo os valores e encontro 0,23. 2361. A solução exata é 1/4. O que é 1/4? É 0,25. Então, repara, com um H pequeno, nós já tivemos uma solução razoável. H pequeno não, H grande, nós tivemos uma solução razoável, né? Que é 0,25 a solução exata. Só existe um esquema ascendente? Não. Existe um esquema descendente, um esquema que volta para trás. Esse esquema descendente, considerando agora um H igual a 1, o meu x1 é 2, então eu vou olhar para trás. Então, se o meu x1 é... Então, eu tenho f de 1 menos f de 0. Estou olhando para trás. Antes eu tinha f2 menos f1. Agora eu tenho quem? f1 menos f0. Então, eu vou pegar... Vou considerar o f0. Quem é o f0? É a função calculada em x0. Quanto vale x0? x0 vale 1. Por isso que tem 1 aqui. Então, dessa maneira, fazendo a conta, eu tenho 1,73. Meu F1 é 2. Então, pelo esquema numérico descendente, eu vou ter quanto? 2 menos 1,732. E, então, vai ficar 0,2679. Repara, também próximo do 25. Tá? Claro, aqui está um pouco mais distante do que o 0,25. Aqui parece que tem um erro maior.
mas mesmo assim ele está próximo. Professor, a dúvida é o seguinte, tu iniciou o x1 no 2. Tu sempre vai iniciar esse cálculo com o x1 tendo para frente e alguns números para trás, tipo assim, sempre vai ter o x0, vai ter que ter um número para trás para te começar a fazer o Não, eu já cálculo? vou falar disso. Eu já vou falar disso, do que acontece com isso, tá? Eu estou mostrando o esquema, quando eu tiver vários números, eu já vou falar o que acontece com isso. Tá? A tua dúvida é bem importante, mas eu já retomo ela, Cristiano. Ok, obrigado. Tá? Bom, e existe um esquema que é mais poderoso do que o ascendente e o descendente, que é o nosso bom e velho esquema centrado. Né? Então, existe um que vai para frente, um que vai para trás, um que é centrado. Ah, professor, mas se o esquema centrado é mais poderoso, por que você fala em ascendente e descendente? Porque nós vamos ter situações onde nós não vamos poder centrar. Tipo, quando eu estou calculando a derivada em x1, ou quando eu estou calculando a derivada, né, como a pergunta do Cristiano. O que eu faço quando eu estou calculando a derivada aqui? Aqui é só ascendente. O que eu faço quando eu calculo a derivada aqui? Aqui é só descendente. Né? Eu só posso calcular a derivada para trás. Aqui eu só posso calcular a derivada para frente. Mas em x1 eu posso calcular para frente e para trás. Então ela pode ser centrada. Né? Ou seja, eu vou pegar o F2 menos o F0 e vou dividir por 2H. Por que é 2H? Porque agora eu tenho uma distância de 2H, né? Ó, tem 1H, 2H. Né? Fazendo as continhas que a gente já fez. Né? Nós vamos ter um resultado muito mais próximo. Certo? Então, os esquemas centrados, eles são mais poderosos. Certo? Esse centrado é como se fosse a média dos dois, então, dividido? Isso. Bom. Opa. Então, o que acontece quando nós temos, né, uma derivação grande? Tipo, sei lá, nós queremos, não estamos calculando só a derivada num ponto. Então, aqui nós temos um esquema ascendente, um esquema descendente, um esquema centrado. Então, aqui a notação. Né? O que é o F'? O F' é a derivada no ponto, em x, i. Né? Ou seja, derivada em xi. Então, derivada em xi. Né? Então, se ele é descendente, né, eu vou estar, ou melhor, ascendente, eu vou pegar o futuro menos o atual. Se eu estou fazendo descendente, eu vou pegar o atual menos o passado. E se eu vou fazer o centrado, né, é a média. Então, vamos ver o seguinte. No intervalo de 0 a 7, com n igual a 70, então repara, nós temos um esquema bem parecido. Eu tenho um intervalo e eu tenho um n, ou seja, eu vou fazer 70 linhas. Aproxime a derivada da função e compare com a derivada analítica. Então, aqui está o resultado analítico. Então, aqui ele me dá algumas... Esse A, B e C, são os passos, né? Como se fosse um algoritmo. Então, forma adiantada, em I igual a 0. Por que em I igual a 0 nós temos a forma adiantada? Né? Vamos fazer aqui um esquema. Vou fazer uma pilha. Empilhar. Então, aqui eu tenho o N, melhor, o N. E aqui eu tenho o seguinte, então eu tenho o 0. Aqui eu vou ter o meu x. O meu x0
começa em 0, né? Tá aqui. E aqui eu vou ter o N70. E o X70 é 7. Tá. Então, o que acontece? Para eu calcular a derivada no primeiro ponto, né? Ou seja, eu vou precisar de quem? Então, se eu for calcular essa derivada aqui, eu não tenho passado, eu só tenho futuro. Então, essa derivada aqui, ela tem só futuro. Então, a primeira linha, o esquema tem que ser adiantado ou ascendente. Né? Ou seja, eu vou considerar, né, o 0 e o 1. Então, eu vou pegar esse elemento aqui e esse elemento aqui. Agora, para o 70, se eu for calcular aqui, eu não tenho futuro. Eu só tenho passado. Então, eu vou pegar esse aqui, o 69, e o 70. Por isso que o esquema é atrasado, descendente. Né? E aí, então, eu calculo isso aqui. Certo? Então, eu vou pegar esses dois valores e vai vir para cá. Da mesma maneira, eu vou fazer esses dois valores e vou vir para cá. Os demais, o esquema que vem aqui no meio, ele é centrado. Esse esquema aqui do meio, ele vai ser centrado. Certo? Então, aqui no meio é centrado. Tá, que é o que está dito aqui. Então, centrado no meio. Bom, então para nós, usamos aqui um esquema básico. Vamos fazer isso na prática. Tá. Tudo bem. Então, aqui é o que nós temos para fazer, né? Peguei o slide e colei aqui. Tá. Muito bom. Então, o x0, x inicial. O x inicial começa em 0. O x final é 7. Quantos são os n's? 70. Então, qual é o tamanho do h? É o final menos o inicial dividido pelo total. Aqui. Agora, o k, o x, o f, e eu vou botar aqui a derivada, né? df dx, que é a nossa f'. Esse aqui é o meu f' numérico. E eu vou botar aqui o f' analítico. Né? Certo? Bom. Então tá. Então vamos lá. No primeiro k, o meu x é 0. Então, no primeiro k, o meu x é 0. O f vai ser quem? A raiz de x mais 2. X mais 2. E aí nós vamos arrastar, né? Então, aqui eu tenho 1 mais o próximo. Quem é o próximo x? Né? É o x anterior mais o h fixo. E arrastamos. Pode arrastar tudo, né? Vamos fazer esses dois primeiro.
que acontece? Aqui, então, vai entrar a derivada. Então, a derivada vai ser quem? A derivada, sempre no começo, ela é adiantada. Porque eu não tenho passado, eu só tenho futuro. Então, se ela vai ser adiantada, então vai ficar o f de 1 menos o f de 0 dividido por h. Então, nesse caso aqui, né, ou seja, quem é o f' de 0? O f' de 0 é o f1 menos o f0 dividido isso por h. Certo? Foi feito aqui. O f1, então o f quando k igual a 1, o f quando k igual a 2, ou melhor, k igual a 0, ou seja, quando x0, dividido por h. Ok? Ali. Opa, tem divisão por 0. Não podemos sair arrastando assim, porque primeiro que eu não prendi o H, eu não prendi o H, né? Bom, depois do primeiro, né? Depois do K igual a 0, o K igual a 1, ele tem futuro e ele tem passado, né? Então, a derivada, né? 1, a derivada quando x é igual a... Quando x é derivada em x1, né? Ou seja, a derivada quando x for 0, 1, a derivada nesse ponto aqui, agora ela vai vir desse e vai vir deste. Né? Então, vai ser a F2 menos a F0 dividido por 2H. Tá. Então, vai ficar o F2 menos o F0 dividido por 2 vezes o H. Fixo. Certo? Beleza. E agora sim nós podemos fazer um arrastão geral, né? E deu tanta diferença. De 0,349 para 0,00034. Isso aí. Era tipo ser uma média, né? Era para ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, né? É o seguinte, vamos fazer aqui, já que 1 que divide 2 vezes a raiz de x mais 2, só para ver o analítico. Deu parecido. Tem alguma coisa estranha nessa daí. Deixa eu ver. Professor. Quem que o professor errou? O senhor usou a do lado, tinha que usar a dele, né? Não? Eu não errei o método, eu errei no Excel. Coluna ali, né? Não era daqui? Não? Viu? Vou dar um parênteses. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu botei 2 vezes. Tarará. O que o Excel fez? Ele pegou P5 menos P13, dividiu por 2 e multiplicou por 0,1. Corretamente, porque ele tinha que fazer essa conta. Mas não é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que fazer. Pegar o que está no numerador e dividir por 2H. Então, tem que usar o quê? Um parênteses. Isso mesmo. Isso aí. Obrigado por lembrar. Ó. Mas por que agora deu negativo? Ora, porque ele ainda não tem futuro. Ele não arrastou o suficiente, né? Agora sim. Vamos fazer um arrastão geral. Então, ele tem que arrastar até 70, né? Vai chegar no 7. Passou um pouquinho. Então, tá. Então, eu vou botar o analítico aqui, né? Ó, dá para ver que o analítico é bem próximo, né? E vamos ver assim, então. Aqui é a derivada numérica. O analítico, daqui um pouco alguém vai me perguntar, toda vez tem que ter o analítico? Ou
Sempre tem... Não, gente, a gente nunca sabe o analítico. Né? O analítico, às vezes, não sabe o que é o analítico. Então, por que eu uso? Então, porque para convencer vocês de que o método, sim, funciona. Tá? Só para isso que eu uso o analítico. Para dizer, olha, gente, isso aqui realmente funciona. E se tem um analítico, né? Se tem um analítico, não precisa do numérico, mas nem sempre a gente tem um analítico. Às vezes o analítico é impossível. Bom, então aqui, ó, vamos olhar para cá. Então aqui está o que nós queremos, a derivada. Então aqui, o que eu grifei são as derivadas. Né? A derivada numérica e a derivada analítica. Tá. Então eu vou fazer o gráfico dos resultados, né? Vou graficar o x e o numérico. Depois eu faço só os... Vou botar o numérico e o analítico tudo junto. Ó. Se a gente for olhar aqui a resposta que ele deu, o numérico e o analítico, eles estão praticamente juntos. Não dá para ver a diferença. Tá? Tem um detalhe que eu não fiz, que é qual? Qual detalhe? O detalhe é este. Né? Qual é o detalhe? Ele tem... O detalhe é que nós não temos essa linha. E aí aconteceu isso. Na última linha nós ficamos com menos 14. Por que ficou menos 14? Nós chegamos em 70, o final é 70, e ele ficou com menos 14. Porque nós não temos futuro aqui, né? Então nós temos que restringir. Então vai ficar centrado. Ou seja, era centrada, agora eu vou fazer só para trás, né? Então vai ficar, né? Era 73, né? 73. Ó, voltou para o lugar. Então, aqui, então, o que tem que ficar claro? Então, dá na n igual a 0, né? Em k igual a 1, né? Ela é para frente, porque não tem passado. Então, se o k está entre 1 e 69, ela é centrada. E se o k é igual a 70, eu não tenho futuro. Então, ela é atrasada, né? Ou seja, descendente, certo? Então, é isso aqui que tem que ficar bem claro. Então, no k igual a 1, eu não tenho passado. E no 70, eu não tenho futuro. Tá? Então, o que aconteceu antes? Vocês viram que conforme a gente ia mexendo aqui, ia mudando o gráfico. Bom, estamos terminando essa live. E aqui tem o seguinte, né? No material que vocês fizeram para calcular a carga, né? Dá para calcular a corrente, né? Naquele exercício do circuito RC. Então, você tem uma carga. Então, dessa carga, você consegue calcular a corrente. Então, nesse intervalo, tente calcular a corrente, que é a derivada da carga em relação ao tempo. Então, do resultado que a gente tinha do início